Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico um pouco diferente. O Arnaldo Esperança, que é o ministro de oração da nossa igreja, ele pediu para dar um foco específico em oração. Então a gente vai trabalhar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre oração. Vamos começar primeiro com uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, porque o Senhor tem operado milagres entre nós. O Senhor tem se revelado, se manifestado, o Senhor tem tido misericórdia do teu povo. O Senhor também tem consolado as perdas, Senhor. E nós clamamos que o Senhor continue a agir, que o Senhor continue a se revelar mediante a tua palavra, mediante as orações, mediante do modo que o Senhor quiser. Nós estamos prontos para te ouvir, Senhor. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, oração. Oração é uma das práticas que a gente mais estimula dentro da igreja e não existe cristianismo sem oração. A gente vai trabalhar com vocês com algumas definições e alguns textos bíblicos que refletem sobre oração. A primeira coisa, que oração é ação. Então não existe oração sem que você a faça. Oração é fazer. E outra coisa muito importante, que oração é disciplina. Então tem que ter uma disciplina na oração. Então não adianta você não ter uma disciplina. Daniel, que é um dos grandes profetas, e talvez seja um dos poucos que não se pode falar nada contra, né? Porque sempre as pessoas narradas na Escritura, descritas, têm um outro problema ou não, mas Daniel era um homem que tinha uma prática de orar quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Podia chover, podia o Palmeiras ser campeão mundial, quer dizer, não tem jeito, podia ser qualquer coisa, ele não arredava pé. Quando ele foi ameaçado, ele continuou a orar. Ele não abandonou a prática da oração. Abra Daniel capítulo 6, versículo 10. Hoje vocês vão usar bastante a Bíblia. E de novo, escola bíblica dominical tem a possibilidade de levantar a mão, fazer pergunta, jogar sapato, tá? Só não joga bota que machuca, tá? E se não deu tempo, a gente vai semana que vem. Quem achar pode ler. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, nessa situação, Daniel foi informado que tinham passado uma lei, aquelas leis que passam no nosso congresso dia 31 de dezembro à meia-noite, ninguém fica sabendo, tá? Falando que só podia fazer orações para o rei. E aí, se não fizesse isso tudo aí, o que ia acontecer? Ia ser cancelado, né? E cancelado aqui, não cancelado aqui, tá? Então, nesse sentido, o que Daniel fez? Ele pegou, se escondeu no armário e foi fazer uma oração. O que ele fez? Abriu as suas janelas, mostrou para todo mundo, eu sou temente a Deus. Então, oração é disciplina, oração começa com ação. Agora, outra coisa, existe uma diferença que a gente deve ter sempre em mente entre oração, meditação e reza, tá? Porque às vezes as pessoas confundem, e quem vai em hospital tem lá sempre um local de meditação, local ecumênico para todas as religiões. Tudo bem, faz parte do papel, obrigado, do hospital. Mas a gente tem que entender o que significa cada uma dessas coisas. O que significa reza? Uma repetição. É uma fórmula, tá? Na prática, a reza é uma obra, é uma ação, tá? Então, quando fala assim, você vai rezar 100 vezes a oração do Pai Nosso para conseguir casar seu filho, tá? Você vai rezar 50 orações do Pai Nosso
para achar onde você esqueceu a chave da sua casa. Isso daí é uma obra, é uma ação. Isso não é um contato com Deus. Isso não é uma manifestação da sua intimidade com Deus. Você simplesmente está fazendo uma obra, tá? Qual que é a única obra, principalmente até no sentido mais católico, quem sabe catolicismo sabe disso, penitencial que Deus aceita? Qual é? É o jejum. Então a única coisa que Deus aceita como obra que você faça pessoalmente, que ele se agrada, é o jejum. Porque você nega a si mesmo. Não quer dizer que a gente não deva fazer boas obras. Cuidado com isso. O cristão deve ser uma fonte contínua de boas obras. Mas as boas obras não servem para a salvação. As boas obras jamais devem ser para enaltecer a própria pessoa, mas para estar na mão do serviço de Deus, tá? Abram em Mateus 6,7. Hoje vocês vão abrir bastante Bíblia. Se eu estiver muito rápido, avisem, tá? Quem achar, pode ler. Mateus 6,7. E orando, não deixe vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, existem algumas línguas que oração e reza é a mesma coisa. Então, no inglês, por exemplo, é comum você ver alguém falando reza e oração indistintamente. Do ponto de vista disso, o português é mais feliz. Jesus está falando, não façam igual os gentis que ficam repetindo. Então, era uma prática comum os não-judeus fazerem orações repetidas, tá? Isso é uma prática comum hoje dentro do catolicismo. Eles não estimulam a oração. Eles falam muitas vezes, façam oração, eles estão falando fazer uma reza. Por quê? Porque oração é uma coisa um pouco diferente. A gente usa, assim, todo mundo sabe, se perguntar o que é oração, é falar com Deus. Todo mundo sabe o que é isso, tá? Falar com Deus o quê? No seu íntimo, conversar com Deus. O grande problema é que quando a gente dá essa definição, a pessoa esquece e se comporta como a esposa que conversa com o marido. Como é que a esposa conversa com o marido? Dá ordem, primeira coisa. Segunda coisa, fala e só, ela não quer escutar, tá? Já acabou o tempo, tá bom? Então, literalmente, a oração é um diálogo na intimidade com Deus. Não quer dizer que você não possa fazer uma oração pública, mas é uma oração que você tem que estar pronto para ouvir. Tem muita gente que só está preocupada em falar, tá? Às vezes é bom falar com Deus, só falar? Lógico que é. Tem coisas que você quer desabafar com Deus, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas isso não pode ser uma rotina da sua oração. A oração é alguma coisa que faz parte da vida cristã, ela deve ser estimulada, ela deve participar de uma disciplina. Se você não tiver uma disciplina de oração, você não vai. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. É igual aquela história, quando você vai arrumar a gaveta da sua escrivaninha? Ah, ano que vem. Quanto tempo faz isso? Ah, tem uns 5 anos que está isso, não é? Eu vou limpar o armário, vou me desfazer das roupas velhas. Oração você tem que fazer de imediato, tá? Abra 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver, eu acho que eu pulei uma passagem. Eu anotei de manhã. Deixa eu achar aqui, porque eu não anotei o versículo. Eu só marquei o versículo, não marquei o capítulo. Deve ser 1,17, vê se é isso. Quem achar pode ler. Orar sem cessar. Achou? Então, a ideia de orar sem cessar, qual que é a ideia? O tempo todo, tá? Poucas pessoas conseguem ter essa prática, a oração sem cessar. Uma das pessoas que a história relata que orava sem cessar era Lutero. Lutero tinha uma prática interessante. Ele lia um versículo e ele orava sobre o versículo. Ele tinha um problema, ele orava sobre o problema. Ele tinha uma decisão, ele orava pela decisão. E a oração não precisa ser uma oração que a gente está acostumada, estruturada,
como a gente vê na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, não é que a gente deva utilizar como regra de repetição, tá? Mas, se você está em qualquer situação e tem um problema, você tem que pagar. Não, agora eu vou parar, estender as mãos e orar em público. Não, você tem um problema? Ora. Você pode orar de olho aberto ou olho fechado? Tanto faz. O judeu ora de olho aberto ou fechado? Por quê? Porque ele tem medo que vai acontecer alguma coisa. Vão bater a carteira dele, ele vai perder algum negócio, tá? Literalmente, dentro da igreja, eu costumo metade. Quando eu vejo que tem alguma agitação, eu fico orando de olho aberto e olhando se ninguém está aprontando nada. Mas é uma prática que tanto faz. Por que a gente ora com olhos fechados? Para você ter menos estímulo externo e você ter uma intimidade maior com Deus, tá? A oração, a gente tem a oração íntima e declaratória, tá? Tanto faz você orar verbalmente ou orar na sua intimidade. Isso tanto faz, tá? Outra coisa, qual assunto você deve orar? Abro em 1 João, isso faz parte até das cartas, das epístolas joaninas. 1 João 5,14. Que aí nós temos um problema, a gente vai ver algumas coisas de interpretação errada. Qual assunto a gente deve orar? O que vocês acham? Mas aí em 1 João fala um negócio que eu entendo diferente. João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Eu só posso orar o que é da vontade de Deus. Vocês nunca escutaram isso daí? É isso que o texto está dizendo? Não. O que ele está dizendo? Eu acho que esse ouve aí quer dizer que ele responde. Seria isso? Olha o que está dizendo o texto. Tem que tomar cuidado. Esta é a confiança, ou esta é a certeza, tanto faz, que temos para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que quer dizer isso? Ele só nos ouve quando a gente pede segundo a vontade e proposta de Deus? Não. Não necessariamente. Tem orações que são feitas que você nem acredita, tá? Tem orações que você faz até meio assim, eu acho que isso daí não vai dar certo. Nunca fizeram isso? Tá? E aí você vê o que acontece? Tem um pastor que eu conheci que ele é bem batistão. Aí ele estava trabalhando lá na zona da prostituição, lá no centro. Eles trabalham com mulheres voluntárias, nunca sozinho. Aí chamaram ele para orar por uma prostituta que estava com febre. E aí ele levou as voluntárias, e ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou batista e sou batistão. Batistão não ora pela cura, tá? Aí ele chegou bem, eu já estou aqui, eu vou até impor as mãos, olha só, hein? Coisa que para nossa igreja a gente faz sem problema, tá? Mas ele foi lá, Deus, cura essa enferma. Tira essa febre. Ele pegou e foi embora. E passa uma semana, passa 2 semanas, aí vem uma jamanta conversar com ele, aqueles de 1,90 m, todo forte. Ô moço, foi você que orou por causa da menina que trabalha na casa tal e não sei o quê? Ele olhou pro cara e falou assim, é o dono da moça. Eu vou apanhar agora. Mas o que eu posso fazer? Tá bom, Deus, eu vou apanhar, vai. Fui eu! Aí o que aconteceu? Aí o cara começou a chorar. Ele falou assim, eu fui lá, porque eu perdi o emprego, abandonei a família, e não sei o quê. Aí eu peguei e fui gastar um dinheiro com a menina lá. Aí a menina falou assim, olha, o problema seu não é comigo. Problema de desespero, você procura o pastor tal que fica aí na rua. Aí ele pregou o evangelho. Ele achava que a oração dele ia ser atendida?
Não. Só que Deus nos ouve. Então esse versículo a gente precisa entender de outra maneira. Esta é a confiança que temos com Ele, para que se pedirmos alguma coisa, pede alguma coisa para Deus. Pede qualquer coisa. Eu posso pedir idiotice para Deus? Pode. Se acontecer de você pedir idiotice para Deus, o Espírito Santo vai falar assim, você está gozando, né? Fique esperto. E às vezes a resposta não vem por Deus falar com você, às vezes não vem pela Escritura, às vezes vem por irmãos. E cuidado com linguagem evangélica, tá? Eu tive uma paciente uma vez que chegou e falou assim, eu passei na psiquiatra e eu fui falar para ela que Deus tinha falado comigo. Eu falei, você falou isso com a psiquiatra? Eu falei, tá. E daí? Ela perguntou se eu estava vendo Deus também. Toma cuidado com a linguagem evangélica, tá? Porque para algumas pessoas vai parecer totalmente estranho. Ok, vamos lá. Então, qual assunto a gente deve orar? Qualquer um. Em que momento? Qualquer momento. Qualquer tempo. Até quando eu estou no banheiro, é pecado eu orar no banheiro? Não. É pecado eu orar no carro? Não. Só cuidar para não ser fechado e soltar aquele verbo lá que você quer soltar, tá? Pode fechar o olho. A Lisete começa a olhar no carro e eu fico olhando para ela. Tá? Então, cuidado em relação a isso, tá? Outra pergunta. Deus ouve a oração de não cristão? Uau! Que heresia! Deus é onisciente e onipresente. Deus participa de tudo. Deus escuta tudo. Não quer dizer que Ele vai atender. Eu acho que Ele atende algumas também. Não tem dúvida em relação a isso. Deus, na soberania dele, Ele pode agir como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Tá? Então, quando a gente tem lá os famosos leprosos, que eram quanto? Era 9, 10 ou 11? 10. Bingo! Então, o que acontece? Os 10 vão lá conversar com Jesus. Eles pedem para Jesus. Isso é uma oração. Deus é Jesus, Jesus é Deus, não existe intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. Eles vão e pedem. Quantos são atendidos para a cura? Os todos. Quantos se convertem? Então, cuidado, porque Deus muitas vezes pode agir na vida de um não cristão, pode atender uma oração e fica pior ainda, porque essa pessoa, se já era indesculpável, ela é mais um motivo para ser indesculpável. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, pessoas serem abençoadas que não eram cristãos, milagres mesmo, e a pessoa não quer nem saber de Deus, tá? Mas Deus ouve a oração do não cristão. Pastor, esse seria segundo a vontade de Deus? Não seria porque às vezes a gente pode pedir uma coisa que não é o melhor para a gente? Mas isso acontece. Né? E Deus pode ouvir ou não. Sim. É. Então, do jeito que está escrito aqui, não seria isso? Não, porque se você... mas como é que você sabe a vontade de Deus? Quem conhece a vontade de Deus, levanta a mão aqui. Sim, mas às vezes a gente não é atendido porque aquilo não, que a gente não é. Não ser atendido é outra coisa. Você pode não ser atendido porque Deus enxerga na frente algo que seja diferente. Deus pode estar esperando atender no seu devido tempo. Nós não sabemos a soberania de Deus. Agora, ao mesmo tempo, existem pessoas que oram pela conversão do marido por 30 anos. E o marido se converte. Tem outro que ora por 31 anos e não se converte. Então, nós não conhecemos os propósitos definitivos de Deus. A nós cabe somente orar, tá? Orar sem cessar. Orar por todo e qualquer assunto. Pode ser absurdo? Pode. Deus vai atender? Me mandaram, não sei se viram aí, um vídeo aí de uma igreja neopenteca orando e ungindo as armas dos traficantes. Vocês viram isso? Isso não tem bom senso nenhum. Você acha que Deus vai entender uma oração dessa? Lógico que não, tá? Aí entra o princípio de a gente conhecer a ética cristã.
Mas tem gente que faz qualquer coisa. Quando mandaram esse vídeo, eu falei assim, a próxima etapa vai ser algumas igrejas fazendo a unção da 51, né? Vocês entenderam, né? Põe uma garrafa de 51 e começa a ungir. Ué, a gente está vivendo uma época totalmente doida. Agora, a gente não pode tirar a espontaneidade da oração dos verdadeiros cristãos. A gente vai ver a responsabilidade da oração. Orar traz responsabilidade. Esse é outro problema, tá? Quem foi um dos professores, quando eu fiz seminário, faz tempo já, ele falava que ele não tinha problema nenhum de orar pela cura de alguém. Nenhum. Só que ele nunca orava direto. Primeiro ele orava se ele deveria orar pela cura. Porque tinham pessoas que estavam em doença terminal e pediam para ele orar. Ele falou, não vou orar por isso. Essa pessoa já é salva, essa pessoa está sofrendo, para que eu vou orar isso? Não, vou orar para tal coisa. Ele, antes da oração, ele orava sobre o tema, sobre o assunto que ele tinha. Eu achei muito interessante. A gente acaba não fazendo isso, tá? Ok, vamos lá, o que eu quero ir agora? Deixa eu ver se eu não anotei errado. Abre Salmo 33:13 e alguém leia. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Isso mostra claramente sobre o aspecto de que Deus é um Deus onisciente. Então ele ouve a oração dos não cristãos. Agora, atender é outra coisa, tá? Um problema que a gente tem é que o homem tende a querer mandar em Deus, não tende? Tende. Deus tem que me atender, eu estou fazendo tudo certo, eu pago dízimo, eu leio a Bíblia 3 vezes por dia, eu faço minhas orações, eu não falo mal para ninguém, e a gente quer mandar em Deus, tá? Existe a famosa... Alguém aqui vem de igreja pentecostal, neopentecostal? Não é pecado nenhum, viu? Não precisa fazer 3 Ave Maria, não tem problema. Eu venho do catolicismo. Então, o que acontece? Eles têm a proposta de oração reivindicatória. Vocês pegaram essa fase? Pegaram, tá? Então, se você reivindicar com fé, você vai conseguir, tá? Tem até toda uma metodologia que eles colocam para isso, que veio do Paul Shu, que era da Assembleia de Deus da Coreia. Então, literalmente, você pode orar com vigor, você pode orar com insistência, com persistência, mas saiba quem dá a palavra final, quem é sempre Deus. Você não escapa disso, tá? Você não tem como fugir disso. E toda vez que você fugir disso, você vai começar a se atrapalhar totalmente. Porque você vai ver que algumas orações não são atendidas, como a gente gostaria, porque às vezes o silêncio de Deus é uma resposta de oração, às vezes a resposta de oração é completamente diferente do que você imagina, tá? Mas você tem que estar pronto, por isso que oração é falar e ouvir, tá? Que não é tão fácil assim para algumas pessoas, às vezes, nem para mim às vezes é. Às vezes eu tenho que lembrar e falar assim, Deus não está respondendo, deve ter um motivo. Vamos esperar um pouquinho, tá? Diga, fala, Bárbara. Tem uma dúvida. Você falou que eu ouvi as orações de todos. E na Bíblia a gente aprende que a gente tem que orar no final do nome de Jesus para que Deus receba. A gente vai falar disso daí, mas pode falar agora, tá? Mas aí, se é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou X, né, não sei, e ela só fala, mas não fala no final. Então, abre João 14:13, lê o versículo. Enquanto isso, eu estou procurando outra passagem. E eu farei, se vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí o 14 é, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí é o 14, desculpa. Então, lê o 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tá bom, o que significa em meu nome? Então, aí você sempre vai ter que ver no texto
se ela é literal ou se é simbólica. É literal ou simbólico aí? Por quê? Eu acho que envolve mais confiança do que simplesmente você falar o nome de Jesus. Se você considerar que ela é literal, somente a oração que terminar em nome de Jesus tem valor. Tem algum sentido isso? Não. Qual que é a simbologia de falar em nome de? Hã? Ele é intercessor, né? Vocês são cristãos, significa o quê? Representatividade. Nós somos Cristo em miniatura. Em nome de Jesus, nós somos embaixadores. Então nós estamos orando por Ele. Tá, é errado terminar a oração em nome de Jesus? Não. Todas as igrejas cristãs não católicas adotam, tá? Não tem problema nenhum. Isso mostra uma convicção pessoal que ela é cristã, e tem uma outra coisa muito prática. Eu participava dos Gideões Internacionais, e de vez em quando, e basicamente a reunião era de oração. E é uma coisa difícil, você juntar um monte de homem para orar é uma coisa muito difícil, né? E o pessoal orava 20 minutos, 30 minutos, né? Por isso que os Gideões duram até hoje. E aí o que acontece? Entrava alguém que era recém-convertido de outra igreja, outra denominação que não se preocupava muito em ensinar a Bíblia, mas era cristão. A gente fazia, só que ele não orava em nome de Jesus, tá? Aí o que acontecia? Ele fazia oração e aí ele parava. O que acontecia com as pessoas? Ficava esperando. Então, falar em nome de Jesus tem um cunho teológico? Tem. Eu estou me identificando como cristão, não tem problema nenhum. Tem um cunho prático? Tem. Agora, as orações dos apóstolos no Novo Testamento, todas elas terminam em nome de Jesus? Não. Tá? Então, se alguém orar e não falar em nome de Jesus, depois eu vou chegar do lado e falar assim, termina a sua oração em nome de Jesus. Tá? Por um aspecto prático, por um aspecto teológico, da pessoa se identificar publicamente como sendo cristã. Agora você está no carro, você tem uma emergência. Eu lembrei de tal pessoa agora. Você começa a orar. Aí o cara da frente dá uma freada. Você não falou em nome de Jesus. Essa oração não entrou no sistema de Deus. É isso? Não, pode falar, senhor. Pastor, é um caso muito fácil, mas quem faz, expulsa, quando uma pessoa está possessa, a pessoa está fazendo aquele procedimento em nome de Jesus. Sim. Mesmo. Expulsão de demônio é outro capítulo. Aí todo mundo vira pentecostal. Tá? Aí todo esquece. Sim. Mas aí é daí de autoridade. Tá? Aí você está demonstrando autoridade. Quando você vai expulsar um demônio, você sai de você e você usa uma autoridade de Jesus e uma unção especial do Espírito Santo. Por isso que não pode ir recém-convertido, por isso que não pode o cara ir com problema familiar, o cara não pode ir na flauta, são pessoas bem preparadas, não quer dizer que seja um ministério universal, acaba sendo. Mas quando você pega uns bichos bravos pela frente, tem que todo mundo em jejum, igreja orando, a coisa é complicada. A Ângela está aí hoje? Está aí, concorda, né, Ângela? Tá? Esse é um assunto que a Ângela gosta, né, Ângela? Ok. Respondi, Bárbara? Hã? Eu entendi que é uma convenção usada pelos cristãos, mas Sim. se não tiver, Deus não tem. Do mesmo jeito, só que a gente deve manter, tá? Então tem algumas coisas que vocês vão me perguntar. Tem base bíblica? Eu vou falar do ponto de vista bíblico, não. Do ponto de vista prático, do ponto de vista teológico, sim. Do ponto... Não tem problema nenhum. Só que a gente não vai excluir alguém da igreja que não está falando em nome de Jesus. Mas eu vou falar para ela, não faça isso, porque todo mundo vai ficar esperando você terminar a oração. Tá? E agora, quando você está expulsando o demônio que a Silvia falou, todo mundo vira pentecostal, tá? Começa a falar alto, começa a gritar, todo mundo ora ao mesmo tempo. Aí Hã? Depende. Não, depende.
Você não pode fazer uma regra, porque às vezes tem coisa que você não quer ver. Então você fecha o olho, tá? Porque tem coisas às vezes que é bom você não ver. Mas vamos lá. Olha, depende. Eu já fechei o olho, já fiquei de olho aberto, já fiz qualquer coisa, tá? Só não apanhei. O que interessa é o seguinte: poder e responsabilidade da oração. Cuidado, porque a oração tem poder. Ela tem um poder tanto de amaldiçoar, como de abençoar, como de transformar, como de restaurar. Ela traz consequências, tá? O exemplo que a gente usa mais na Bíblia, do poder da oração, no nosso meio, na nossa igreja, a gente não discute o poder de cura, tá? Gorete está aí como exemplo, tá? Tem outro aí, né? Tem outro aí que também passou por um bom bocado, né? Tá? Então a gente vê Deus agindo. A gente vê os milagres de Deus, tá? Alguém me criticou porque eu falei que ninguém tinha morrido por contágio adquirido dentro da igreja. Eu estava meio nervoso e falei, para com isso, vai. Tá? Porque não, a verdade é essa. Então é um milagre. O índice de óbito de pastores dentro do meio batista foi assim um rapa geral, maior do que o percentual, e com a igreja fechada. No nosso meio, os 2 pegaram e ninguém morreu, pelo menos ninguém é fantasma aqui, tá? Eu peguei 3 vezes, o pastor Carlos Jones pegou uma vez, 1 ou 2, não, ele pegou uma só, tá? Então Deus tem operado mesmo numa situação complicada como essa. Agora, poder da oração. Abro em 2 Crônicas, (33, 24), é isso? É 32, 24, e pode ler. Fala alto, eu sei que você fala baixo. Imagina que você está fazendo uma sustentação oral. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Vai para 2 Reis 20, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vão lendo continuadamente, alternando, até o versículo 8, porque os outros depois eu tenho que explicar outras coisas, não é o dia. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Até o 7, desculpa. Pode continuar. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito com provas. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte e diga a Ezequias, líder do povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Essa passagem, ela é repetida por Isaías 38, de 1 a 5, tá? Ok. Eu só vou ler 38, 5 de Isaías. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, tá? O que essa passagem fala para a gente? É uma passagem importantíssima, porque tudo que é importante na Bíblia é repetido. Então é muito importante. A gente tem um rei temente a Deus, Ezequias. Eu vou ficar usando mais 2 Reis 20, que é um pouquinho mais detalhado. E aí, Isaías recebe a revelação e vai falar para ele: acerta a tua vida, porque você vai morrer. Tá? Imagina um homem em torno dos 40 anos, os comentaristas acham isso, um homem temente a Deus,
um homem correto, tão correto que Deus dá uma chance para ele e fala, olha, paga suas contas, despede de todo mundo, acerta a tua vida, porque você vai morrer. Já pensou uma visão dessa daí? E esse Ezequias faz o quê? Ele fica conformado com a situação? O que ele faz? Ele orou segundo a vontade de Deus? Segundo a vontade de Deus, sim. Segundo a vontade de Deus que a gente acha que seria, não. Tá? Mas ele ora e pede, olha, eu sou muito jovem, eu não tenho filhos. Ele tinha crédito com Deus, né? Ele tinha crédito com Deus, tá? Aí o que acontece? Isaías volta e fala para ele, vai ser feito, vai ser atendida a tua oração e eu vou dar mais 15 anos de vida para você. A oração dele foi atendida? Sim, e rápido e de cura, tá? O versículo 7 tem uma coisa interessante, tá? Que dá para entender, e depois junta com Tiago, é que Deus fala assim, tomai uma pasta de figos, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então ele devia estar com uma úlcera. Pasta de figo cura alguma coisa? A gente sabe que não. E por que Deus pede para ele fazer isso? Pela fé. A fé muitas vezes precisa de ação, tá? A mesma coisa, mas como o general Naamã. Sim, boa. Naamã, quando ele fala, vai e se banha no Tietê, tá? Porque o Jordão, para quem vem da Síria, é como se fosse o Tietê. A descrição histórica é que não tinha poluição nos rios da Síria. Acho que não foi nem como foi mais obediência, né? Não entendi? Acho que obedeceu, né? Porque na realidade as pessoas não tinham aquela fé toda. Talvez não cresce você falar que ele obedeceu e Deus... Discordo. Um general recebe ordem de alguém? Não, mas ele estava para morrer. Não, ele não estava para morrer. Não. Ele tinha ferida. Ele era alguém excluído socialmente. Alguém que tinha vergonha. E aquela lepra não é a nossa lepra, tá? Aquela lepra é mais mancha de pele. Então o pessoal fala que é uma forma de psoríase, tá? Não mata ninguém, mas ele era alguém... Imagina a situação do Naamã, um general de confiança, o general máximo do exército. Alguém levantava a voz para ele? Se levantasse, o que acontecia? Morria na hora. Quem mandava nele, quem era? Só o rei. Imagina alguém falar assim, nem recebe, nem conversa direito, vai dar um banho no Tietê. Imagina chegar um general russo lá do Estado-Maior e vir aqui procurar um pastor evangélico sério, né? Não essa porcaria que a gente tem por aí às vezes. E ele fala assim, não, Deus vai te curar. Vai lá e toma um banho no Tietê. Eu vou tomar um banho no Tietê? Tá brincando, Moscou tem uns rios tão bonitos. Eles são escuros, mas não são poluídos. Aí o que acontece? Ele obedece à ordem de uma pessoa. Isso não é fé? Isso não é obediência? Para quem é, para nós, a gente nem daria valor. Mas para o general, tá? Então, essas coisas implicam, eu concordo em fazer uma ação. Ação, do ponto de vista bíblico, é o quê? Obra. Então, a fé sem obras é morta. Por isso que Tiago bate muito nessa tecla, e é uma teologia recorrente na Escritura. Se você tem fé, você age. Tá? Um dos grandes evangelistas da década de 70, não vou lembrar o nome dele, a época que eles faziam cruzada evangelística em estádio de futebol, não sei o quê, agora não existe mais isso nos Estados Unidos. Ele era um cristão convencional. E na universidade, o relatório dele, ele ia na reunião de orações, estudo bíblico, não sei o quê, etc. E o companheiro de quarto dele da universidade era comunista. Comunista na década de 70 é um negócio assim pavoroso. Agora, você não ser comunista nos Estados Unidos é pavoroso, né? Porque teve uma inversão total, né? Eles chamam socialista, né? Aí o que acontece? Aí o rapaz chegou e falou assim, você é um cristão meia boca. Eu sou meia boca? Eu falei, eu sou socialista, não acredito em Deus
e falo para todo mundo, você não acredita no que você está falando. Você não fala para ninguém. Aí ele entrou numa crise de fé, e a partir disso ele começou a falar, testemunhar, falar de Jesus para todo mundo. Então o cristianismo autêntico, ele tem ação. Tá? E aí a gente vê que Deus fala para ele, toma uma pasta de figos e coloca sobre a úlcera. Pasta de figo não cura ninguém. Quem curou foi Deus. Quando vai para Tiago, Tiago fala para chamar os anciões lá no capítulo 5, orar e fazer o quê? Ungir com óleo de Israel, né? Então nós vamos encomendar óleo de Israel. Qualquer óleo, tá? Por quê? Porque a ideia é de ação. E Tiago ainda fala, a oração de fé salvará. Salvação é tanto física como espiritual, tá? Então esse é o sentido. Deus agiu na vida de Ezequias? Sim. A oração dele foi atendida? Foi. É uma oração sem consequência? Qual que é a consequência que trouxe essa oração? É o filho dele, que nasceu depois da cura, foi Manassés. Manassés foi a pior praga que existiu. O pior rei de todos, tá? Se a gente reclama do Lula, Manassés foi muito pior. Diz a tradição que, inclusive, ele cerrou ao meio, quem? Qual profeta? Isaías. Isso é tradição, a Bíblia não diz. Mas na tradição judaica, ele colocou num tronco oco Isaías e foi cerrando devagar ele, tá? Que horror. Então a oração tem poder? Tem, só que ela traz consequências. Então cuidado com as orações que a gente faz, porque muitas vezes a coisa vai dar mal. Tiago fala que nós somos a fonte de águas, né? E que a gente não pode dar água doce e água não potável ao mesmo tempo. A amarga lá é com enxofre, tá? Tóxica. Então, por que isso? Porque a oração também é isso. A oração a gente muitas vezes pode amaldiçoar alguém. Toma cuidado. Existe, eu não coloquei para falar hoje, mas existe oração de maldição. Aquela coisa lá que quem acompanha Roberto Jefferson fala assim, oração em desfavor, né? Vocês lembram disso? Ele ficou preso 3 meses porque fez uma oração em desfavor contra o Alexandre de Moraes. Lembra? Você deveria saber disso. Existe isso, tá? Cuidado porque existe. A oração para amaldiçoar alguém. Mas é uma situação muito especial. Não quer dizer que isso seja uma coisa que a gente deve usar como rotina. O livro de Salmos fala muito disso. Tem uma oração do livro de Salmos que fala, quebra-lhe o queixo. Tá? Diga. Pastor, mas no caso dessa oração de maldição, é Deus que vai atender, daí vai agir a maldição. Tem um provérbio que fala, a maldição sem propósito, quem lembra? Quem lembra? A maldição sem propósito retorna contra quem a proferiu. Tá? Aquele caso lá de Balaão e Balaão, poderia se encaixar nisso? Balaão era um profeta de Deus, tá? Só que era um profeta de Deus que funcionava com taxímetro. Ele cobrava. E ele é cobrado por quê? Porque sabiam o que ele falava acontecia. Aí, nesse sentido, ele é convidado a amaldiçoar. E Deus fala para ele, não amaldiçoa. E ele conhece Deus. Aí ele não amaldiçoa. Ele só fala bênçãos. Só que Balaão, os alunos do seminário sabem que eu bato muito nessa tecla. Balaão, ele chega e fala, eu não posso falar nada de maldição, mas eu posso ensinar vocês como destruir esse povo. Como que ele destrói? Ele coloca a sexualidade dentro do povo. Tá? É ele que ensina, porque os jovens que estão entrando não conheciam a sensualidade como os pais conheceram porque estavam no Egito. Então, o que eu falo sempre para os alunos, imagina o jovem hebreu, né, o jovem descendente de Abraão que estava lá no deserto, suado, sem desodorante, tá? Sem tomar banho, olhava para as meninas de 16, 17 anos, peludas,
cheirando caatinga do Nordeste, não é isso que você tem um quiosque, tá? Eu não sei, é a expressão. Sem batom. Aí ele olha aquelas menininhas que vêm com um bustiezinho, tá? Porque ficava em casa, as outras estavam no deserto coberta o corpo inteiro, tá? Com perfuminho, batonzinho, depilada e querendo, vamos fazer alguma coisa? Aí virou caos. Por isso que a parte ética e moral dentro da igreja, ela passa a ser importante. Por isso que às vezes vocês veem disciplina dentro da igreja e alguns não entendem. Porque a disciplina da igreja, ela é feita quando já se tentou tudo para a restauração e é tomada uma posição para que o comportamento daquele membro contamine outras pessoas para dizer a igreja apoia, a igreja endossa pular cerca, a igreja endossa o adultério, a igreja adoça a sexualidade sem a indicação da Escritura. Deu para entender? Tá? Vamos lá que nós temos só 10 minutos. Então, literalmente existe uma situação bem descrita dizendo que a oração tem poder, mas ela tem consequências. Então, quando você for orar para alguma coisa que você acha muito séria, ora primeiro, lê a Escritura sobre como você deve orar. Muitas vezes você vai mudar radicalmente. Comigo já aconteceu alguma coisa, tá? Tipos de oração. Esse é um assunto bem interessante. Eu tenho 5 minutos, eu vou falar os tipos e, dependendo, a gente vê os versículos, não volto semana que vem. O primeiro tipo de adoração que as pessoas... O primeiro tipo de oração que se esquece é a oração de adoração, tá? É adoração. Você pode orar adorando? Pode. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2, alguém acha? E outro procura Hebreus 13, 15. Acho que dá nos 5 minutos. 2, 1, 2. Então Ana orou e disse: meu coração exalta o Senhor, meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegra a tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Isso é uma oração típica de adoração, de agradecimento. Muitas vezes a gente vê Deus operando e a gente não agradece, tá? Então Ana era estéril, Ana queria ter um filho. Hoje em dia a mulher ser estéril pesa, a mulher se sente inferior às outras. Na sociedade judaica da época era pior ainda. E pior ainda porque ela tinha uma concorrente, né? O marido tinha 2 e a outra tinha filha. E apesar do marido considerar que ele amava mais Ana, Ana sentia-se muito inferiorizada, tá? Do ponto de vista familiar e social. Mulher que lida com esterilidade é complicado, não é simples não. Hebreus 13, 15, quem achou? Sacrifícios de louvor, isso é usado muito para o louvor, mas cuidado porque a oração de adoração, ela é uma forma de louvor, tá? Outro aspecto, outro tipo de oração é a oração penitencial. Daniel 9, eu vou falar rapidamente para vocês. Daniel estava orando nas orações, estava lendo a Bíblia, isso é muito importante, ler e orar ao mesmo tempo, por isso Daniel é chamado homem de oração, e ele identifica nas Escrituras que os judeus estão em cativeiro, porque eles não guardaram o descanso da terra, tá? Eles não fizeram cada 7 anos descansar um, não faziam isso, eles eram sem vergonha, só naquela época, né? Então eles queriam ganhar dinheiro, o que eles faziam? Eles cultivavam a terra no ano de descanso, entre aspas, que não era descanso coisa nenhuma, era para os pobres colherem, para ter justiça social. A justiça social é muito forte no Antigo Testamento. Aí eles pediam para os libaneses usarem a terra. Eles alugavam a terra, tá? Então, por 70 anos eles fizeram isso. Aí o que acontece? Deus fala, vocês foram espertos comigo? Vocês não me enganam, vocês vão ficar 70 anos
Na Babilônia, tá? E aí ele identifica isso porque ele lê as profecias. Estava na profecia de Jeremias, tá? Tá aí no texto. Aí, o que acontece? Ele se penitencia, ele fala, culpa nossa, fomos cara de pau. Culpa nossa a igreja ficar fechada. Culpa nossa a gente não evangelizar. Culpa nossa a gente esquecer missionário. Essa é a oração dele, parece uma oração boba. Aí quando ele está orando desse jeito, faltam 2 minutos que eu pus o despertador. Ele pega e Deus fala com ele e fala outra coisa. Então uma oração que a gente não faz é uma oração penitencial. A terceira é a oração confessional, tá? 1 João 1,9. Enquanto alguém procura, a oração confessional é a oração de confissão. Eu confesso o que eu fiz. Pisei na bola, me comportei mal, fui negligente. É importante fazer isso? É. E você economiza dinheiro com o psicólogo, tá? Porque a gente muitas vezes precisa desabafar. Às vezes a gente precisa desabafar não só com Deus, a gente precisa desabafar com pessoas. Você precisa de alguém para compartilhar, tá? A oração, eu vou falar as 2 outras coisas, de pedido, é a mais comum, pega alguém Mateus 21, 22, e outro Mateus 7, 7, é que você pede. Eu quero um emprego melhor. Tem algum problema falar isso? Não. Eu quero que meu marido seja mais compreensivo. Tem algum problema falar isso? Não. Tem um monte de mulher que fez assim. Dá tique toda vez que eu falo isso. Quem achou Mateus 21, 22? E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Qualquer coisa você deve pedir a Deus. Não tem restrição. Cuidado. Só não vai pedir o mal, né? Tá? Cuidado com isso. Isso é outra coisa. A outra oração, a última que eu vou falar para vocês, é a oração intercessória, tá? 1 Tessalonicenses 5, 25. Procuram, só vou falar, é que você pede não por você, mas você está pedindo por outra pessoa. Isso é chamado tecnicamente de oração intercessória, tá? Quem achou 1 Tessalonicenses 5, 25? Irmãos, orai por nós. Ele está pedindo oração por outro. Tem outras passagens, mas é fácil. Oração de cura, alguns falam que não é um tipo especial de oração. Falam que é uma oração intercessória. Tanto faz, tá? Porque você está pedindo para Deus interceder por outrem, tá? No Novo Testamento, a gente tem a oração, o ato de pedir por cura em Tiago 5, 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Aí ele vai adiante, tá? Então depois a gente pode voltar com isso. Eu queria chegar até a oração dominical, não deu. Se vocês quiserem, a gente discute semana que vem o modelo da oração dominical. Mas eu cumpri o que o Arnaldo Esperança pediu, falar sobre oração. Se alguém ficou em dúvida, depois fale. Oração é prática, não adianta teoria. Você tem que pegar e começar a exercer. Você pode saber tudo de como andar de bicicleta. Se você não começar a andar, você não aprende, tá? Alguém termine a oração, por favor.